Papo Empreendedor, com Itamar Silva. Apoio: Sistema Comércio, CNC, Comércio Pará, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Bom dia! Bom dia! Mais uma vez com o programa Papo Empreendedor. Esse programa tem o patrocínio do Sistema Comércio, Sesc, Senac e sindicatos empresarial. Em especial, Cid Lojas Sudeste do Pará. Hoje vamos receber a empreendedora Dona Maria do Socorro. Dona Socorro, um prazer, Dona Socorro. Seja bem-vinda ao nosso programa Papo Empreendedor. Dona Socorro, quem você é além da empresária de sucesso? Conte um pouco da sua história. Aquela câmera ali, a senhora pode focar naquela câmera. Eu sou a Maria do Socorro. Além de empreendedora, eu sou uma mulher simples, que nasci em uma fazenda em 1953, numa fazenda chamada Jacaré, município de Colinas do Tocantins. Éramos 11 irmãos, faleceram 2, tem 9 vivos. Fui mãe de 3 filhos, um em memória, e tenho 2 filhos empreendedores também. Empreendedores também. Então, eu sou essa pessoa que estou aqui na sua frente. Bacana. A senhora é uma baluarte. Eu pessoalmente conheço um pouco da sua história e é por isso que estou trazendo a senhora no nosso programa, para que outras pessoas conheçam, mais pessoas conheçam a sua história, entendeu? Que é bacana. Como nasceu a ideia de criar uma empresa do segmento agro? Que já tem muitos anos que criou. Hoje é tão falado o agro, né? Mas como nasceu essa? Na verdade, a gente nunca pensou, nunca me passou por esse pensamento. Nós morávamos ali no sítio, em frente ao parque de exposição, e como estava tendo dificuldade para as crianças virem para estudar, aí resolvemos comprar aquela casa, que na época já tinha um ponto, que esse ponto era alugado para o Giovanni, que Giovanni foi casado com a Carlota. E nós fechamos o negócio e a dona de lá chamava Maria. E Dona Maria falou que o ponto estava alugado e faltava 6 meses para o vencimento. E nós concordamos, mudamos para o resto da casa. E antes dos 6 meses, o Giovanni chamou meu esposo e falou que queria vender, que ele estava cansado e estava tendo alguns problemas e que ele não queria ficar com a loja. E ele conversou com meu marido e quando o seu Hugo entrou, ele já falou para mim que havia comprado a loja e que a loja era para mim. Eu não tinha nenhum conhecimento. Eu, além de dona de casa, eu costurava. Naquela época, as mulheres tinham que ter o diploma de corte e costura. E, conclusão, eu coloquei a máquina dentro da loja e ficava ali. Eu não era uma vendedora, eu era uma entregadora de mercadoria. O cliente chegava e me pedia a mercadoria e eu entregava. E assim, vendia o que o cliente queria, pô. Eu vendia o que o cliente procurava. Eu não tinha nenhum conhecimento, na verdade, eu não era uma vendedora. Só fazendo um parentezinho.
Isso, essa loja no mesmo local que é hoje, na Avenida Mesmo. Marechal Rondon, Isso. ali no centro, onde a Mesmo loja está hoje local. reformando, inclusive. Inclusive está em reforma. Agora, dia 5 de maio, fez 42 anos Nesse local. que está lá nesse local. O mesmo CNPJ e tudo, né? Só não é o mesmo convencional, porque há 3 anos atrás a Vivo cortou alguns telefones, mas era o mesmo telefone, o mesmo CNPJ e o mesmo endereço. Maravilha. E depois eu fui ampliando, eu fui gostando e passei a me dedicar mais e fui lendo as bulas dos medicamentos, como aplicar, qual a quantidade, o peso e tudo. E conversava muito com os representantes. Então, assim, quando lançavam um produto, eles chegavam e falavam, esse produto é para casco, ou esse produto é um antibiótico mais forte, esse produto é um anti-inflamatório. E eu comecei Passava a ler. as informações e Então, você eu começou a passava a aprender. informação, como até hoje eu falo com meus colaboradores, come bula que vocês aprendem, porque eu li as bulas, o tempo que eu estava sem atender, eu estava lendo as bulas. Então, assim, aí a loja foi crescendo, eu já fui contratando algumas pessoas e o tempo passou e está fazendo fez 42 anos agora, dia 5 de maio. Bacana. Bom, um desafio no início, assim, qual foi o maior desafio que a senhora entendeu naquele momento, assim, que era desafiador para o início daquela jornada? Na verdade, Tamar, eu sempre olho assim as coisas. Quando existe alguma coisa que está difícil, eu tenho aquilo não como um problema, mas sim como um aprendizado. Perfeito. Houve alguém que acreditou em você quando poucos não acreditavam? Meu marido. Bacana. E daí, como iniciou a diversificação da empresa? Porque 42 anos ali, mas tem outras coisas que chegou nesse interim de tempo, né? Na verdade, essa diversificação aconteceu depois do falecimento dele. Certo. Já tem quanto tempo que a senhora está viúva? 26 anos. 26 anos que a senhora toca a empresa sem ele. Assim, em 1999, em fevereiro eu perdi minha mãe. Em agosto eu perdi meu pai. Em novembro eu perdi meu filho. Ai, meu Dia Deus. 22 de dezembro eu embarquei meu marido em Marabá, num avião para ir para Belo Horizonte, que ele estava doente. A Wildelight fazia faculdade em Palmas e eu nunca tive nenhum parente aqui em Rondon. Meus parentes aqui eram meu marido e meus filhos. O Hélito era adolescente, então à noite ele saía para a rua e eu ficava sozinha em casa. E eu dormia muito pouco. Eu levantava cedo e o meu foco era trabalhar para ver se eu preenchia o meu tempo para que eu não ficasse A mente vazia. pensando em tudo o que tinha acontecido em poucos dias, né? E quando foi em março, o meu esposo voltou. Quando ele foi para Belo Horizonte, fez os exames e aí detectou que ele estava com um problema de próstata. Suspeitaram que era um câncer, fizeram a biópsia, deu negativo. Aí marcou a cirurgia, fez. Ele passou bem. Como ele estava em Belo Horizonte e os mineiros só acreditam na medicina de Minas Gerais, ele aproveitou para fazer, ele tinha um problema de catarata, e ele aproveitou e fez a cirurgia de um olho, com 15 dias ele fez do outro, e ele terminou ficando depois lá um tempo, né? E ele só voltou em março. Quando ele retornou em março,
Ele chegou, depois de 15 dias ele foi para a fazenda. E lá na fazenda ele discutiu com um rapaz e ele terminou, a pressão dele subiu e ele infartou. Tinha um outro rapaz que já trabalhava lá com a gente, que era o vaqueiro, não tinha carro lá, ele veio montado para Abel Figueiredo. Quando ele chegou perto de Abel Figueiredo, lá na época, é um brejo, e tinha umas carretas, tinha uma carreta de madeira atolada, e estava aguardando um trator vir para puxar aquela carreta para passar os outros carros. Então, uma fila de um lado e de outro. Como ele estava montado, ele passou, aí ele veio, que nós tínhamos um amigo em Abel Figueiredo, que chama Vanim, o nome dele eu não lembro, eu sei que a gente começa de Vanim. E quando ele chegou, ele falou com o seu Vanim alugou uma caminhonete e foi para buscá-lo. Quando ele chegou lá, o trator não tinha chegado e continuava o mesmo problema. E Gilmar, que era dono do Sul América, esposo de Marinês, estava do outro lado de uma Toyota. Aí ele foi com o Gilmar e o Gilmar retornou lá na fazenda e trouxe ele. Quando ele chegou, a outra caminhonete estava do lado de cá, ele passou a pé e veio embora. Ele teve um derrame, mas assim, ele na hora ele não perdeu nenhum movimento. Ele continuou falando do mesmo jeito. E quando ele chegou aqui em Rondon, ele estava com uma febre muito alta. Eu já liguei para o doutor José, e o doutor José pediu para levar para internar, e eu já levei para o hospital. Aí quando chegou lá, que o doutor José mediu a pressão, né, estava muito alta, e internou. E eu não tinha, assim, muita experiência com doença, e ele, como um médico, ele não me falou, senão ele... Tira, faz outro recurso. Tem outro recurso, sai agora à noite para a Imperatriz. No outro dia, ele passou a noite normal, mas aí quando foi no outro dia, ele disse que estava com muita dor de cabeça. E a gente tinha uma picapezinha estrada e não dava para mim, eu era acostumada a ir dirigindo e com ele, mas eu fiquei com medo dele passar mal e eu sozinha. E o Adelaide morava em Palmas, o Wellington ia ficar no comércio e Neguinho de João Moreira foi nos levar. Quando chegou lá, já entrou direto na emergência. Na estrada ele começou a sentir mal, e suava frio e reclamava de dor no peito, dor na mão. Quando nós chegamos lá, ele entrou na emergência e eu fui para a recepção para poder fazer todos os trâmites para o internamento. E quando terminou de tudo, a moça já me informou que ele estava na UTI. Neguinho veio embora, eu não conhecia ninguém em Imperatriz, eu fiquei num quarto dentro do hospital. Isso era num sábado, no domingo o Elton foi lá nos visitar, aí na segunda... Ficou na segunda, na terça, quarta-feira eles deram alta para ele ir para o quarto. Aí foi no outro dia, fizeram a bateria de exame, ele tinha criado uma água ao redor do coração. E aí voltou para a UTI. Quinta-feira o Adelaide chegou para ficar comigo. Aí ficou na sexta, no sábado, ele amanheceu bem melhor. Aí foi no domingo, o Adelaide foi visitá-lo cedo, porque ela ia embora. Na época ela fazia faculdade e trabalhava, estagiava no Banco do Brasil, lá em Palmas. Aí o Adelaide entrou, ele estava tomando café, ele pediu uma quantidade a mais de mingau, a moça falou que ia falar com a nutricionista e veio um pouco, aí ele fez uma brincadeira. À noite eu quero comer um frango e de preferência as duas bandas. Aí quando foi o Adelaide despediu e foi embora, aí quando foi na hora do almoço, eu fui até na recepção para mim poder sair para almoçar, aí me deu aquela coisa ruim
eu retornei, né? E quando eu retornei, a moça já estava ligando no quarto, dizendo que ele estava passando mal, e quando eu fui, ele terminou indo a óbito. Que pessoa. E aí eu liguei para a Vera, o seu William, porque eu não quis ligar para o Hélito direto. Aí a Vera foi lá, mas Eduardo conversar com o Hélito, e eles levaram ele para a Imperatriz. Quando eu estava lá, seu Luiz Creta chegou com a filhinha dele de colo. Foi depois do acidente, seu Luiz. E conclusão, o seu Luiz chegou, eu estava na recepção, chorando, desesperada, sozinha. Aí seu Luiz não internou, queria internar a Jamime, mas o seu Luiz falou, não, arruma uma enfermeira que eu vou levar para o hotel. Faleceu o esposo dela e a gente vai... Então, assim, nós fomos para o hotel e deixou o endereço para o Hélito quando chegasse. E quando foi no outro dia, seu Joca chegou, mas a esposa dele, e nós fretamos o avião e levamos o corpo para Minas. Aí, quando eu retornei de Minas, que eu não dormia e era aquela ansiedade, eu resolvi abrir a loja na Duque de Caxias. Então eu abri a loja do Duque de Caxias. Quando eu começava a pensar coisas ruins, eu ia para a Duque, chega lá, era outros clientes. Aí depois eu abri em Abel Figueiredo, depois eu abri em São Pedro, aí depois eu abri em Bom Jesus. Aí material de tudo produto agropecuário, né? Aí depois eu abri material de construção em Bom Jesus. Aí depois abri mais o Adelaide, a Ousadia Decor. E há 2 anos atrás eu demoli o prédio e resolvi construir. No primeiro passo era só o térreo e um depósito em cima. E depois eu resolvi bater mais uma laje, mais outra laje, e estamos já quase no final. Eu acredito que até o dia 10 de agosto vai ser a reinauguração. A reinauguração da loja. E estamos aí para a honra e a glória do Senhor. Então, depois de 26 anos da falta do seu João, a senhora tocou a empresa e quadriplicou. Sim. Só em termo comercial, porque tem as fazendas também, né? Tem a parte de diária. Mas assim, aí a senhora diversificou para material de construção, do agro para material de construção e para móveis. Para móveis. Móveis e decoração. E decoração. Bacana. Uma trajetória supimpa. Em algum momento pensou em desistir? Não. Nunca? Nunca. Show de bola. Cometeu algum erro que você lembra assim, cometi um erro e aprendeu com aquele erro em algum momento? Não. Nunca tive assim, para dizer assim, eu errei. Errei em determinada coisa aqui, mas... passei por momentos difíceis por erro. Não. Bacana. Então, o que, na sua visão, o que a sua empresa é diferente das outras? O que tem de diferente? Itamar, eu creio que a diferença é carisma. O seu jeito pessoal de ser. A maneira como a gente trata os clientes, investir nos colaboradores para que eles estejam aptos para atender, porque se você chega num local, hoje nosso tempo é limitado. Sim. Então você chega em um local que quer um produto e às vezes assim, a maioria dos fazendeiros, eles compram o produto que o vaqueiro manda. E às vezes aquele produto não é o produto. Não vai atender. Não vai atender aquela necessidade. Então, quando aí você tem um vendedor que investiga, você quer esse produto para quê? Você vai usar nele em quê? É por isso que hoje não chama mais vendedor, chama consultor, né? Consultor. Porque realmente é um consultor. Realmente ele precisa... é um consultor. Então, assim, então, ele investiga
e ele termina levando um produto que ele vai ficar satisfeito, que vai dar um resultado satisfatório e aquele cliente volta novamente. Sim. Porque quando você compra um produto, mesmo que o vaqueiro pediu, mas ele é acostumado a usar porque ele não tem conhecimento. Assim, antigamente o produto que mais se vendia era Agrovete. Agrovete era para tudo. E na verdade ele só é um antibiótico. Então, assim, aí você leva um produto, o fazendeiro leva o produto, que ele dá um resultado, ele volta. Ele volta. Se ele é tratado de uma forma diferente, ele volta. Verdade. Só falando em colaboradores, quantos são os colaboradores hoje no grupo todo? 56. 56 empregos gerados diretamente. Diretamente. Bacana. E falando um pouco isso assim... só nas lojas, fora a fazenda, né? Só nas lojas, isso. As fazendas são quantas? Se não puder falar, não tem problema nenhum. Conta da mentira. 7. 7. Aí são mais quantos? Aproximadamente. Eu não vou mais te o dar quê? Mais é pecuária? Eu não vou te dar essa conta Tá mais certinha, por conta porque do quem Wellington. toma conta é o Wellington, né? Então, assim, não vou te dar um número exato. A senhora também já está no grão lá, né? Já, Voltou só na tempo. pecuária. Pecuária e grão. Vai fazer 10 anos que a gente está na agricultura também. Bacana, bacana. E aí, a atuação do governo hoje, ela atrapalha o segmento, ela mais atrapalha ou ajuda? Mais atrapalha. Mais atrapalha o governo. Não é fácil o governo, é complicado. Deixa eu fazer aqui um merchanzinho. Papo Empreendedor, nós temos o apoio do Sistema Comércio, FEComércio, SESC, SENAC e sindicatos empresariais, em especial o Sindiloja Sudeste do Pará. Tá? Temos também a campanha Liquida Geral. Campanha Liquida Geral Rondon, na sua 9ª edição, que acontecerá no dia 11 e 12 de setembro. Você, empreendedor, se prepara sua loja, seu estoque, que vem aí o Liquida Geral, dia 11 e 12 de setembro. Consumidor, reserve sua grana para comprar bem, bons produtos, com um bom preço. Bom, Dona Socorro, aí uma próxima meta a ser alcançada. A senhora já chegou num patamar bacana, 57 colaboradores de empregos gerados, 57 empregos gerados, isso significa mais de 200 empregos indiretos, né? Atuando em 4 segmentos. A senhora já falou de uma meta que é a inauguração do prédio novo, né? Está previsto para quando? Entre o dia 3 a dia 10 de agosto. De agosto. Não marcou ainda certinho. Mês que vem. Dia 15 Vai, eu vou que vem. determinar a data certinha, mas eu acredito que seja dia 10 de agosto. Dia Liquida Geral, nós vamos botar a loja no Liquida Geral esse ano. Inauguração, tá, vamos lá. Vamos botar pelo menos um chapéu lá na promoção. Mas tem alguma outra meta assim que a senhora imagina para médio prazo, longo prazo? Tenho. Eu já tenho um outro empreendimento, já está comprado. Olha. Só falta montar para funcionar. Mas por enquanto é surpresa. Tá, mas é um segmento novo. Segmento novo, mas também no ramo agropecuário. No ramo agropecuário. Bacana, aí, ó. Tiramos uma deixa aqui da nossa Socorro. Isso é para curto prazo. Para curto prazo. Bacana, show de bola. Já falei aqui dos projetos. Se você pudesse voltar um dia em que começou a sua empresa, o que diria para aqueles empreendedores cheios de sonho e insegurança? Eu diria para eles que, primeiro, acreditar em Deus. Fundamental. Segundo lugar, no potencial dele. Ter segurança em si, Né? vamos em frente.
ele acreditar nele mesmo, fazer com que as coisas aconteçam, porque quando a gente tem medo, a gente transmite esse medo para o colaborador. E o colaborador que trabalha com medo, que não tem segurança no seu patrão, ele não trabalha com segurança também. Então, por mais que o mundo esteja desabando, você tem que estar... ele tem que estar ali firme, dizendo que vai dar certo e que já deu certo e fazendo com que as coisas aconteçam. Porque se ele não acredita, se ele não acredita no negócio dele que ele está administrando, quem está de fora também não vai acreditar. Verdade. Perfeito. Me diga uma coisa, a gente já está chegando nos momentos finais, é uma pergunta que é interessante fazer a todos que aqui passam. Qual o legado que você deseja deixar para a sua cidade, para seus colaboradores e para as próximas gerações de empreendedores? Eu diria que o primeiro passo num legado é você ter humildade, você tratar tanto o seu cliente como os seus colaboradores com respeito, fazer as coisas dentro da lealdade possível, nunca achar que você tem que levar vantagem em tudo. Isso é fundamental. Porque nem sempre... O negócio tem que ser bom para os dois. Todo negócio deve ser bom para os dois. Todo negócio tem que ser bom para os dois, mas nem sempre a gente ganha. Sim. E se aquilo não deu para a gente ganhar, nós temos que apostar na próxima safra e fazer a diferença. Certinho. Então, eu sempre falo com os meus colaboradores que às vezes o cliente chega com uma cotação do concorrente e você olha e vê que aquilo não vai dar um resultado satisfatório. Hoje eu posso dizer que 60% da minha empresa de vendas é na parte de herbicidas. E você tem uma fórmula que você vai fazer dentro daquele valor para que o fazendeiro obtenha um resultado satisfatório. Até porque é um produto muito caro. Então, se você gradeia uma terra, planta um capim e depois joga um produto de qualquer jeito, você não vai ter um resultado satisfatório. Sim. E o prejuízo é muito grande. Muito grande. Então eu falo quando chega, não, mas isso aqui não dá para fazer. Vem comigo, falei, não dá para fazer. Deixa o cliente à vontade e ele vai comprar no concorrente. O ano que vem ele vai voltar para nós. Aqui. Porque o resultado não vai ser satisfatório, ele vai ficar chateado e ele vai voltar. E se nós... Ele vai perder o dinheiro e o cara vai perder o cliente. Se nós for agir dessa forma, nós estamos aqui para ficar, nós não estamos aqui de passagem. Sim. Então eu prefiro deixar o cliente ir do que fazer uma coisa que ele não vai ter resultado e ele vir até a mim e dizer, eu não vou te pagar o produto porque você fez isso e não deu resultado. Então eu prefiro que ele vá e o ano que vem ele volta insatisfeito com o meu concorrente. E nós estamos aqui para recebê-lo de braços abertos. É isso mesmo.
Nós assim, a gente percebe que a senhora tem 2 filhos, observou o perfil dele, o Wellington é muito já ligado às propriedades, às fazendas, toca as fazendas, tem o Adelaide que já está no comércio, já tem o negócio dela, já está no segmento do agro ali, tocando os negócios. Então a senhora já tem os sucessores do negócio. Já. Eu sou grata a Deus pelo ter 2 filhos que quiseram me acompanhar nesse segmento. O Wellington gosta da área da fazenda, o Adelaide já tem as lojas dela, mas já tem 2 anos que eu comecei a colocar ela dentro da loja para ela ter conhecimento, para ela ir aprendendo. Porque ela atuava em segmento totalmente diferente, né? Nós estamos aqui de passagem. E eu fiz 73 anos. Não quero me aposentar, não quero sair do comércio. Mas eu tenho que deixar minha filha preparada para assumir já esse cargo. Bacana. Do qual ela já gosta do comércio, então é mais um. A empresa de 40 e tantos anos, ela não pode morrer com a proprietária, digamos assim, que não vai viver a vida inteira, né? Com certeza. Tem os sucessores aí para tocar. Né? Bacana. Aí eu estou com 3 netos e uma bisneta, né? A família é muito pequena. O pessoal não quiser me encher de netos. Né? E vamos tentar ver os netos. O meu mais velho, que é filho de Wellington, também está na empresa. Já, que né? bacana. E aí vamos ver, o Adelaide diz que vai ser nosso sucessor também, né? Agora o de Wellington que é medicina, o mais novo de Wellington. Mas estão muito jovens novos, aí, né? Eles podem amanhã mudar. Se descobrirem. Né? Mudar de ideia. Não, e depois o seguinte, o cara pode ser médico e ser fazendeiro, o cara pode ser médico e ser comerciante. O negócio é gostar. Se gostar e a formatura é essencial, né? Não pode tirar isso deles, tem que deixar, tem que formar mesmo. Eu falei, vocês têm que formar, e nas férias vocês têm que estar dentro do comércio e depois vocês veem o que vocês vão ganhar mais, se é lá onde vocês formaram ou se é aqui. Aí, com o salário que vocês ganham aqui, às vezes vocês vão ficar mais animados e continuar, né? Exatamente. Mas o importante é que eles formem e que, até porque hoje, eu mesmo tenho muita dificuldade já, porque com essa evolução aí tecnológica que IA hoje aí dominando e tudo, eu tô já começando a desacelerar. Não, mas tem sentido, né? A senhora já contribuiu, já deu sua contribuição para a família, para a empresa. Agora está na hora de aproveitar isso. E viajar um pouco, ficar com os netos na hora que for morar fora um pouco, para descansar a memória. É isso mesmo. Mas, enfim, a família bacana, criada, a empresa, a estrutura show de bola. Me fale um pouquinho da cidade. O que a senhora... A estrutura toda foi feita em Rondon do Pará. Só expandiu para os outros municípios, mas Rondon do Pará é o centro, é a base. Eu amo Rondon do Pará. Sou grata a todos os meus clientes e a Deus, porque tudo que eu consegui foi aqui. Então eu gosto de Rondon, gosto das pessoas de Rondon. Às vezes eu fico até com raiva quando alguém fala mal de Rondon. Porque vive aqui, chegou aqui sem nada e tem as coisas e ainda está falando mal. Então assim, eu vim sem nada. Sou grata por tudo que eu tenho e consegui em Rondon do Pará investir fora por essa opção na época que eu estava, tipo assim, eu não guardei o luto por ninguém. Eu não guardei pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu marido, porque assim, eu coloquei tudo assim, trabalhar para mim não fraquejar. Não fraquejar, você está entendendo? Então
lutei para isso e foi tipo assim uma válvula de escape para que eu fizesse novas amizades, novos conhecimentos e focou na empresa e fez ela crescer, enfim. E fazer com que também crescesse. Verdade. Né? Não quis casar novamente? Não. Eu acho que casamento é só um. Até porque, sim, meus filhos já eram bem crescidos e você colocar uma pessoa dentro de casa com os filhos, eu acho que a maioria ia arrumar problema para os próprios filhos. E para a gente, porque se maltrata um filho da gente, a gente não vai gostar. E eu optou foi para o trabalho mesmo. Para trabalhar e crescer. Isso é bom, maravilha. Então, Socorro, vamos fazer assim um bate-bola rapidinho. Eu gosto de fazer em todos os programas. Uma pergunta e uma resposta. É tipo assim, um livro que goste. Deixa eu te falar. Livros. Eu leio muitos livros de Alberto Cury e Tiago Brunet. Então, são assim, os livros que me ensinam como desenvolver dentro da minha área. Certo. Então, assim, inclusive assisto muitos programas deles. Então, assim, é onde eu adquiro um conhecimento para que eu possa estar mais aberto e mais atuante no mercado de trabalho. Bacana. Tem um filme que goste? Não. Um empreendedor que admira? João Lopes de Ângelo. João Lopes de Ângelo, é gente nossa. Seu Joca. Joca, é gente da terra. É bacana. Show de bola. Um hábito diário? Tomar um cafezinho. Cafezinho. Show. Uma palavra que define sucesso? Propósito. Propósito. Café ou chá, já falou que é café, né? Campo ou cidade? Campo. Campo. Dinheiro ou propósito? Propósito. Propósito. Acordar cedo ou trabalhar à noite? Acordar cedo. Bacana. Dona Socorro, foi um prazer imenso tê-la conosco. Esse programa Papo Empreendedor, a sua segunda edição. Tenho a honra de tê-la conosco. Essa empreendedora de sucesso. Rondon tem muito que aprender com a senhora, com seus investimentos, sua geração de emprego e renda para a cidade. E não sei se a senhora já tem um título de cidadã rondonense, mas se não tem, os vereadores que assistam ao nosso programa e que concedam esse título à Dona Socorro, porque não é pouca coisa empreender no mundo de hoje e gerar tantos empregos quanto ela gera no nosso município e na nossa região, porque as empresas estão tudo no entorno, né, Dona Socorro? Então foi um prazer enorme. Papo Empreendedor agradece e um abraço para a senhora. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu ia dizer que estou muito agradecida por estar aqui. Que bom. E que possamos ter mais papos empreendedores e que juntos somos mais fortes. Bacana, com certeza. Um abraço a todos. Fechou? Papo Empreendedor, com Itamar Silva. Apoio: Sistema Comércio, CMC, Comércio Pará, Sesc, Senac e sindicatos empresariais.